Olá, para quem não me conhece, eu sou a Cidália e hoje vou contar-vos o meu caminho de Santiago, o meu segundo caminho. Para quem não me conhece e não viu os vídeos anteriores, eu fiz o caminho de Lisboa a Santiago no verão passado. E depois, como tinha muitas solicitações, acabei por fazer uns vídeos a contar cada uma das etapas. Agora proponho-me, entretanto, agora fiz o caminho interior. Hoje é quinta-feira e eu terminei o caminho no domingo. Voltei para casa segunda-feira. E vou contar-vos, neste caso não vou contar etapa a etapa para não serem tantos vídeos, mas o que eu me proponho hoje a contar-vos é as etapas que eu fiz até à fronteira. O caminho interior, para quem não sabe, há vários caminhos de Santiago. Parece-me a mim que o mais concorrido é o central, o caminho português, porque depois há o caminho português, há o caminho francês e há o caminho inglês. Eu fiz o caminho central desde Lisboa. Agora, eu entretanto, como aliás muitos peregrinos me tinham dito no primeiro caminho, que quando nós fazemos o primeiro caminho começamos logo a pensar qual é o próximo. Eu não diria que foi logo, mas realmente passado algum tempo comecei a pensar. Se bem que na altura que me disseram, entretanto vais começar a pensar qual é o próximo. Eu na altura a minha reação foi, não, eu tinha o sonho de fazer o caminho de Santiago, ainda por cima fiz o caminho desde Lisboa, pronto, realmente 600 e tal quilómetros, e agora isto fica, estando feito, está feito e o sonho está concretizado, mas efetivamente não é bem assim e nós começamos a pensar. No meu caso não foi imediato, mas passado um tempo realmente comecei a pensar nisso. Aquilo que eu estava inclinada para fazer, se bem que não seria uma coisa no imediato, lá está, porque seria também, ainda seria um caminho mais longo, mas eu descobri que há um caminho a partir de Faro. Descobri, quer dizer, basta, qualquer pessoa pode ver, se pesquisar sobre o assunto, vê que realmente há vários caminhos e um deles começa em Faro. Em Faro e até noutras 3 localidades do Algarve se pode realmente começar a fazer o caminho. Bem, mas seria realmente, são 1000 quilómetros e o que é que eu pensei? Eu também gosto muito de andar de bicicleta, então andava aqui entre os meus afazeres, a dada altura comecei a pensar, e que tal eu fazer o caminho de Faro a Santiago, mas em vez de ser a pé, que isso demoraria realmente muito, muito tempo, fazer de bicicleta. E andava assim a pensar nisso, mas pronto, não, sem pressas e sem que fosse uma prioridade, porque tenho outras coisas também a que pensar, mas isso estava ali, eu já ia vendo umas coisas, pesquisando algumas coisas, mas pronto, nem sequer tinha data, nem para isso, pronto. Era só um projeto que estava digamos que ali amumbrando. Acontece que, entretanto, a minha amiga Susana, amiga que eu conheci no primeiro caminho, fiz 3 etapas com ela e depois ficámos amigas, e ela agora tinha-me, há 3 semanas atrás, começou a dizer, se calhar vou fazer o caminho, queres vir comigo? E eu, se eu pudesse, eu ia, pronto, quer dizer, não disse imediato, logo, até porque ela também não me deu a certeza. Ela disse, mas eu só lá para meio da semana é que eu conseguirei ter a certeza se posso ir ou não, porque ela também estava dependente de umas respostas de um trabalho. Então, pronto, eu fiquei com essa ideia, fui, pronto, logo aqui pensando o que é que se dava para ir, se não dava e tal, e a dada altura, ela só na quinta-feira, ou seja, eu saí de casa no domingo, e ela só na quinta-feira é que me deu realmente a certeza. Basicamente o que eu fiz foi, eu tive que ir comprar uma mochila, porque quem viu o vídeo que eu fiz a contar que ia fazer este caminho, eu explico porque é que entretanto tive que comprar outra mochila, por isso não vou agora aqui, não vou repetir, mas basicamente na sexta-feira fui comprar a mochila, um saco de cama, aquilo que precisava mais que era mesmo absolutamente necessário, e domingo apanhei uma caminhoneta para Vila Real.
Devo dizer que o caminho interior começa em Coimbra, mas ela, a Susana é de Vila Real e ela tinha o objetivo de fazer o caminho a partir de Vila Real, a terra dela, tal como eu fiz o meu primeiro caminho a partir de Lisboa, que é a minha terra, pronto. E então ela queria fazer a partir da terra dela, mais especificamente, não era da terra dela, mas a cerca de uns quilómetros, não sei precisar quantos, ela fez a de Alijó. Ela queria fazer de Alijó porque é ali muito perto, a terra dela, e em Alijó, numa capela, Alijó tem uma igreja e tem a capela. E na capela está lá o Frei João Pecador, que é está em vias de ser santificado ou não. O processo está em andamento, nem sequer ainda é santo, mas ela tem uma grande devoção pelo Frei João. E então ele fez o caminho de Alijó até Santiago e depois até Roma. E ela, era isso que ela queria fazer. Ela agora fez até Santiago, mas ela tem na ideia fazer o caminho depois até Roma. Esse é o objetivo dela. Partindo de Santiago, pronto, tendo em conta que agora fez até Santiago. Pronto, e eu não preparei nada, ao contrário do primeiro caminho, que não fazendo não tendo organizado as coisas ao pormenor, pelo menos sabia para onde ia passar, sabia, tinha uma ideia de onde é que ia dormir, cada etapa, como é que seria cada etapa. Desta vez eu não sabia nada, porque eu tinha uma ideia para onde é que ia o caminho interior e nada mais. Não sabia se havia albergues, não havia, não pesquisei nada, porque foi, como digo, muito em cima do assunto. E pronto, eu de qualquer forma eu pensei, pronto, eu vou fazer o caminho com a Susana, é o caminho da Susana e eu vou atrás dela, pronto. E o que ela definir, assim será, porque o meu objetivo também, além de fazer um novo caminho, que realmente gostava, era também passar uns dias com a Susana, que foi uma pessoa que eu só tinha estado com ela 3 dias, mas desde logo achei que era uma pessoa muito especial e também sabia que ia ser muito bom passar uns dias com ela. Foram 2 semanas no caso. Pronto, e assim foi. Eu comprei um bilhete da Rede Expresso até Vila Real e lá me esperava a Susana. Então, lá chegada, nós até tínhamos aquilo que ela me tinha dito, que era que em princípio, no próprio dia, domingo, depois do almoço, de almoçarmos em casa da cunhada dela, ainda iríamos fazer 13 quilómetros, mas ela, 13, 14, 15, dependia depois também ali de uma situação, mas a verdade é que eu cheguei lá, ela foi-me ali mostrar ali um bocadinho a cidade, o centro da cidade, fomos ali a uma pastelaria, comprar lá uns doces e um salgado que é muito, muito típico dali, pronto. Os covilhetes é um já de uma empada. Eu por acaso nunca tinha estado em Vila Real, já ali tinha estado por perto, mas em Vila Real especificamente não. E depois há os pitos e há as cristas de galo, fomos comprar essas coisas todas. Depois foi mostrar a igreja e, entretanto, fomos almoçar à casa da cunhada dela. Pronto, isto é só uma curiosidade, achei piada porque eu fui para trás dos montes, eu estava a contar, quando ela me disse que íamos almoçar à casa da cunhada dela, que ia comer uma feijoada à transmontana, uma coisa do género. Mas afinal de contas, quando chegámos à casa da cunhada dela, tínhamos lá um sofisticado raclette, que por acaso era muito bom, mas de nada tem de transmontano, simplesmente a senhora que fez aquilo, que é uma amiga dela, a tia Anicas, ela passou bastante tempo na Alemanha e aquele prato é de influência alemã, suíça, e pronto, e ela quis fazer aquele prato e estava ótimo e foi um almoço muito prazeroso. Depois a Susana tinha que tratar de uns assuntos antes de se pôr a caminho. Claro que esses assuntos ela não conseguiu tratar em meia hora, porque era muita coisa. E pronto, logo ali me disse que em princípio só íamos conseguir no dia anterior, no dia seguinte, começar
E assim foi. Ela andou a tratar dos assuntos dela, depois veio ter comigo à casa da cunhada, fomos levar a mãe dela à aldeia onde elas moram. Entretanto ali depois ainda tive um bocadinho ali à espera e fui saindo com ela e entrando no carro, porque a Susana antes de vir teve que dar umas receitas a uns e dar a comida aos pombos e dar a comida aos patos e ir ver como é que estava o gato que tinha sido operado e tirar a água da casa de uma vizinha que é imigrante, porque a Susana naquela aldeia faz tudo. Ela é o salva-vidas daquela gente toda e ajuda toda a gente e pronto, enfim, aquilo nem dá para explicar. E então acabámos por sair da aldeia dela direitas a Lijó, que era onde ela queria realmente começar a etapa e a peregrinação, e nós fomos dormir à casa de uma amiga dela, a Dona Fernanda, que vive ali mesmo em Alijó. E então lá dormimos. A Dona Fernanda é uma senhora encantadora, muito, muito simpática, muito, enfim, também as amigas da Susana são todas assim, diga-se de passagem. É uma senhora já com 82 anos, mas muito, muito querida. E lá dormimos, lá nos recebeu da melhor forma que ela sabe e consegue e pode. E então dormimos lá, depois tomámos o pequeno almoço com ela de manhã. Eu, entretanto, gravei este vídeo, pronto, não, porque achei piada, porque a Dona Fernanda todos os dias de manhã toma alho. Pronto, é realmente uma coisa muito boa. Eu não conseguiria pelo sabor, mas acho que é uma coisa espetacular para a saúde. E a Susana quis experimentar e pronto, eu gravei este vídeo. Sim, a prova está aqui, agora. Estou-te a gravar. Já a comer alho. Olha na frente. É grande. Pois é, isso É depois. muito grande. Calma que eu agora vou fazer a terceira dose. Já vou lançar. Mas depois também quanto mais picado mais sabe, não é? Mas ela engola. Há pessoas que conseguem engolir inteiro. Não, inteiro Ah, não. é? É muito grande. Pois, tinha que ser aqueles alhos Isto é quase um pequeninos. antibiótico. Aqueles grandes. Mas é mesmo, o alho Não. é antibiótico, Mas o que eu quero dizer é que antibacteriano. eles normalmente são muito grandes, os antibióticos. Portanto, se eu engolir o alho inteiro, caralho. Pronto. Não, mas Caralho, não. já tem. Literalmente. Obrigado. O bacalhau quer. E nós também, agora. Nós somos piores com o bacalhau. O bacalhau quer. Caralho. Estamos a tomar um pequeno almoço e as minhas amigas estão a comer alho. Não, estamos a tomar, A tomar remédio, alho. Estamos a tomar um remédio medicinal nortenho. Entretanto, saímos de casa da Dona Fernanda e fomos à capela então onde está o Frei João Pecador. A Susana, como eu disse, tem uma grande devoção e quis deixar lá um cajado que ela já tinha usado anteriormente. E pronto, foi lá despedir-se do Frei João e pronto, entretanto, aqui, esta foto à porta da capela marca o início da nossa peregrinação. Eu, entretanto, tenho aqui estes mapas, basicamente um é o caminho que nós fizemos, o outro, este é a etapa em si, a primeira etapa que nós fizemos, foi à volta de 18 km, e depois está o mapa que é um dos mais... enfim, há vários mapas. Eu devo dizer que o caminho interior, eu vi 20 mapas diferentes em que as etapas são marcadas de forma diferente, ao contrário do caminho central, que está todo muito bem demarcado. Pelo menos há vários mapas que estão muito de acordo com aquilo que eu fiz. Este está um bocadinho... Há vários mapas. Este é o que está mais parecido com o que nós fizemos, mas há vários mapas. Pronto, e dali, então... saímos da capela, ainda passámos na igreja, que a Dona Fernanda é ela que toma conta da igreja e que tem a chave e pronto, toda a logística é feita por ela. Entretanto, conforme saímos da igreja,
Íamos para sair, aliás, e já estava a chover imenso. De maneira que, pronto, o primeiro impacto, assim, bem, está a começar bem, começamos já com uma... Mas nós saímos e realmente íamos para sair, como estava a chover, pusemos logo o poncho e avançámos. Entretanto, avançámos, sei lá, uns metros, não sei dizer quanto, mas enfiámos-nos logo no primeiro café que apanhámos, porque para já estava a chover imenso e depois também, pronto, queríamos beber um cafezinho. Tínhamos bebido café, mas era café solúvel e queríamos beber assim um café mais forte, para nos dar um bocadinho de energia. E pronto, e lá avançámos. Quando saímos do café já estava a chover um bocadinho menos, mas ainda chovia, e lá avançámos. Um dos primeiros sítios por onde nós passámos foi o Santo António da Boa Vista, que é um sítio bonito. Não ficava exatamente no caminho, nós desviámos um bocadinho para ir lá acima, mas a Susana fez questão de mostrar. É um mirador muito bonito. E lá avançámos mais um bocadinho. Depois passámos aqui por esta... Entretanto, passámos por um sítio que tinha uma laranjeira que estava bastante carregada e o senhor perguntou, nós, não sei se foi a Susana que perguntou, se foi o senhor que disse logo que ofereceu e disse-nos para tirar as laranjas que quiséssemos, e lá tirámos as laranjas e comemos. Pronto, e depois lá fizemos o caminho. Eu devo dizer que nós fizemos as etapas. A etapa era supostamente de Vila Real a Vila Pouca da Guiar. Acontece que no caminho português, a parte portuguesa, que é aquela que eu me proponho a contar aqui hoje, o que a Susana pensou foi, ela tem imensos amigos, e então, em vez de dormirmos em albergues, íamos dormindo em casa de pessoas que ela conhecia, amigos dela, e que ficavam muito perto do caminho. Então, o que nós fizemos foi, nós ao sair de Lijó, fomos dormir a Ribalonga, que fica mais ou menos no caminho. Aliás, parte fica no caminho, depois fizemos um desvio para ir para Ribalonga, onde vive o Sr. Amilcar, amigo da Susana. É um senhor também já com 86 anos, também encantador, e almoçámos com ele, porque nós chegámos ali por volta da hora do almoço. Almoçámos com ele, jogámos às cartas, jogámos ao dominó, ali passámos uma tarde muito criativa e enfim, achei uma piada imensa porque ele parecia uma criança, porque ele queria sempre ganhar. Achei muita piada esta particularidade dele. Mas quando via que o jogo estava a perder, dizia, pronto, isto já não dá nada, já ninguém vai ganhar, portanto estavam assim. Mas pronto, passámos ali uma tarde muito agradável com ele, depois jantámos lá e dormimos na casa dele. Entretanto, a Dona Fernanda veio ter connosco, porque a Dona Fernanda também é amiga dele, e acabámos por... pronto, ela acabou por jantar também ali connosco. No dia a seguir, então, partimos de Ribalonga, no caso em concreto, saímos de Ribalonga para Vereia de Jales. Vereia de Jales é uma aldeia que fica a meio caminho entre Ribalonga, para onde nós queríamos ir, e Vila Pouca da Guiar, Pedras Salgadas, isso é tudo o caminho. Só que, para não ficar, não era possível logo no primeiro dia fazermos uma etapa assim tão grande, então, recapitulando, saímos de Lijó, fomos dormir a Ribalonga e depois, como entretanto a próxima etapa, digamos assim, era em Pedras Salgadas, era muito longa, então fizemos uma paragem na Vereia de Jales. A Susana encontrou ali um albergue e então achou que poderia ser, ficava mais ou menos em caminho, poderia ser uma boa solução. E assim foi. Nós fomos ter então uma aldeia, eu nunca tinha ouvido falar, que é a Vereia de Jales.
E o que é que se pode dizer aqui? Nós fomos a dormir num albergue. Mas ainda antes eu tenho que contar isto. O caminho é muito bonito, fomos avançando e a dada altura também parámos numa aldeia em que nós andámos à procura de um café, queríamos beber um café e pronto, há muitas aldeias que não têm nada e outras estão desertificadas, mas depois lá passámos ali num sítio que tinha um café mas que estava fechado, era dia de folga. E a senhora, que era a Zita, nós quando perguntámos, ela pronto, ficou-se logo, abriu o café e ofereceu-nos o café e ali bebemos o cafezinho antes de seguir então até à Breia de Jaus. O caminho é muito bonito, lá fomos andando e quando chegámos à Breia, nós sabíamos que era uma aldeia, mas pensámos que tinha alguma coisa. Então o que aconteceu? Quando chegámos à Breia, a nossa intenção era comprar lá no mini mercado, supermercado, comprar comida e fazer, porque a Susana tinha visto que o albergue tinha cozinha, tinha condições para cozinhar. O problema é que nós chegámos à Breia e não havia um sítio para comprar nada. Bem, pensámos, o que é que vamos fazer? Não temos comida, não temos supermercado, não temos café, não havia nada. Havia lá um cafezinho que estava fechado. Bem, o que é que vamos fazer? Entretanto, quando a Susana foi buscar a chave à senhora que tinha a chave do albergue, devo dizer que o albergue era por donativo, pronto, mas eles pediam 5 euros. É um albergue turístico, mas é um albergue de natureza, turismo de natureza, para pessoas que queiram ir para ali, que não queiram gastar muito dinheiro e também é uma forma de puxar para ali alguém. E então, quando a Susana queixou-se à senhora, quer dizer, primeiro perguntou e depois disse, então o que é que vamos fazer? E a senhora disse que então havia um supermercado, mas ficava a 2 km e tal, quer dizer, nós já tínhamos feito, na altura, esta etapa foi à volta de 17 km, era o segundo dia. Pronto, também já chegámos ali cansadas, pelo menos já não estava. A pessoa depois com os dias os músculos vão se habituando, mas na altura 17 km, no dia anterior tínhamos feito 18, ali 17, pronto. E a senhora até disse, mas pronto, entretanto a Susana queria ir à missa, ia haver missa ali às 6 horas, salvo erro, e a senhora disse, pronto, então vou à missa, mas a senhora pronto ficou-se então a ir connosco ao supermercado, para nós não temos que ir a pé, senão íamos fazer mais 4 ou 5 km. E pronto, ficou assim, a Susana foi à missa, eu entretanto fiquei a tomar banho e entretanto fui ter com ela, depois de tomar banho e a missa estava a acabar e fomos ter com a senhora e a senhora depois disse, olha, eu vou fazer melhor, eu em vez de ir convosco ao supermercado, eu tenho aqui, ela fazia alheiras caseiras, era ela que as fazia. Eu dou-vos, se vocês gostam de alheira, e nós temos que sim, então eu dou-vos umas alheiras, umas batatas, aqui uns grelos e vocês fazem lá a comida. Nós ficámos todas contentes, obviamente, porque eu pessoalmente, eu adoro alheira. E ainda por cima sabíamos que tínhamos lareira, começámos logo a pensar, bem, vamos fazer ali, fazemos a alheira nas brasas, tínhamos fogão para cozer as batatas e os grelos e aquilo tudo, pronto. A senhora foi espetacular. E pronto, voltámos com as coisas, todas contentes, e entretanto a Susana foi buscar lenha então para a lareira. Quando ela vai buscar a lenha, entretanto há uns senhores que estão num cafezito, que aquilo estava fechado, mas estava a abrir àquela hora, iam fazer ali entre meadas, chouriços, ali uns grelhados. E o senhor vê a
Susana a passar e pronto, lá entrou ali conversa, porque a Susana também fala com toda a gente, não? E nisto convida-nos para, diz, não, venham aqui comer um bocadinho de carne no pão e tal. E a Susana disse, mas agora ali uma senhora já nos deu, pronto, que a Susana contou o que é que estava a passar, mas ali uma senhora já nos deu as alheiras e tal. Mas e ele disse, mas vem aqui, come uma entremeada e vá lá, coisa, insistiu ali um bocadinho. E nisto, pronto, eu estava no albergue, a Susana chega e diz, olha, ali os senhores convidaram-nos para ir comer uma entremeada ali. Eu já estava, pronto, entretanto estava muito frio, devo dizer, naquele dia. Teve um dia bonito, de manhã choveu, mas depois ficou sol, mas estava muito frio. E eu, Susana, agora já está, vamos ligar aqui isto e tal, mas pronto, me parece má educação e tal. Então, eu disse à Susana, então pronto, vamos lá, comemos um bocadinho de pão com a carne e depois voltamos e fazemos isto. Está bem. Nós fomos para lá, eram pessoas encantadoras. Eu repito-me um bocado, mas de facto é assim. Conversámos imenso, cada pessoa tinha a sua história de vida, umas mais tristes, outras mais alegres, mas de facto conversámos imenso. Também me ri imenso. Eu tenho que contar aqui esta história porque um dos senhores que estava aqui, pronto, inevitavelmente, eu também acho que, pronto, quem já viu os vídeos anteriores disse, a Susana é uma pessoa muito religiosa. Mas uma religiosa das boas, daquelas que são religiosas e fazem o bem, constantemente. Tendo em conta que eles sabiam que nós estávamos em peregrinação, claro que a conversa da religiosidade vem ao cimo, inevitavelmente. E então o senhor, quando estava, pronto, além de já nos ter contado que tinha ido com a filha à Fátima a pé, ele tem uma filha que está numa cadeira de rodas, e ele acredita muito na Nossa Senhora de Fátima, e já foi a Fátima a pé com a cadeira de rodas, mas que dizia, mas eu tenho a minha fé, acredito em Deus, acredito na Nossa Senhora de Fátima, sou um homem de grande fé, mas não gosto de padres. Então porquê que ele não gostava de padres? E desde aquela altura ficou, pronto, com um certo, enfim, não gosta dos padres. Porque depois fartámos de rir com a história que ele contou, porque, pronto, eu acho que é para rir, porque ele quando casou, há muitos anos, tinham que se confessar, não é? A pessoa antes de se casar tem que se confessar. E então, lá na Vereia, na altura, como aliás agora, não havia um padre permanente, e o padre na altura, naqueles dias, não ia ali à aldeia. E então, disseram-lhe a ele para ir a Vila Real, ele tinha que ir a Vila Real ter com o padre. Pronto, e ele lá foi, ainda é uma distânciazinha, mas ele lá foi a Vila Real e disseram que o padre estava lá numa taberna. Pronto, e ele foi, ok, um padre também pode, não é por aí. Mas ele lá foi, mas a ideia dele era que ia lá, chamava o padre e dizia, olha, já preciso me confessar, e ia à igreja confessar-se. Mas o padre não lhe apeteceu sair de onde estava. E então o que acabou por acontecer foi que, olha, nós vamos ali atrás e você confessa-se. E o homem, quando não o espantela, porque este senhor, não só por isto, mas eu percebi que é uma pessoa muito inteligente, ele, quando o padre disse, vamos ali para trás, e ele chegou lá atrás, ele percebeu que estava num armazém cheio de grades de cervejas. E ele virou-se para o padre e disse, então, mas eu vim fazer uma data de quilómetros para me vir aqui confessar e sou recebido ao pé das grades de cervejas. Mas o padre está a brincar comigo ou quê? E virou costas e veio-se embora. Pronto, e depois não sei como é que ele resolveu a situação de não se confessar, ou se foi se confessar outro padre, e depois já não perguntei, porque antes comecei-me a rir com aquela história. Porque de facto, pronto, não deixa de ser hilariante, quer dizer, para umas coisas há tanta
enfim, protocolo e depois, quer dizer, a pessoa vai-se confessar ao pé das grades da cerveja no armazém, por amor da santa, enfim. Pronto, mas eu gostei muito de conversar com ele porque ele tinha uma visão da fé, da igreja, da religiosidade muito particular, que eu gostei de ouvir. Mas pronto, conforme ele, houve ali várias pessoas realmente muito carismáticas. Depois havia outro que dizia, bem, tenho que me ir embora, senão a minha sogra não me abre a porta. E a Susana perguntou, mas porque ele vivia com a sogra, separou-se da mulher e vivia com a sogra, o que já de si é bastante, enfim, não é usual. Mas depois quando a Susana perguntou, não, porque ele disse, mas também ela se não tiver bem muda-se, e a Susana perguntou, então mas de quem é a casa? É dela. Claro que nós nos começámos a rir, se a casa é dela e se ela não está, ela que não está bem é que tem que mudar, enfim. Pessoas realmente, cada um deles eu podia contar uma história, não vou alongar-me porque também depois, o vídeo depois fica muito longo, mas pessoas espetaculares, cada um mais engraçado, mais carismático, mais, enfim, pessoas mesmo que pronto, foi bom conhecer. Claro que isto escusado será dizer que eu e a Susana já não fizemos as alheiras, já não fizemos nada porque acabámos por estar ali a noite toda na conversa com eles e a petiscar aqui, a petiscar ali, enfim. Mas foi uma noite memorável. Bem, no dia seguinte, lá nos pusemos a caminho, que nós íamos fazer Vereia, íamos até às Pedras Salgadas, porque a Susana tem uma amiga que vive no centro hípico de Pedras Salgadas, portanto, nós íamos fazer, depois, neste caso, íamos Vereia, passámos por Vila Pouca da Guiar, Pedras Salgadas, e foi um caminho muito bonito, mas pronto, foram 20 km, era uma etapa de 20 km, já pronto, ia subindo um bocadinho aqui a quilometragem, mas esse era o objetivo. Acontece que, bem, e chegámos lá, mas acontece que, entretanto, fomos para o albergue, dormimos, devo dizer que neste albergue foi o único sítio que eu tive frio. Um dos meus medos neste caminho era o frio, porque eu sou muito friorenta e fazer isto de inverno, claro, tinha medo da chuva, do tempo em geral, mas eu sou realmente muito friorenta e neste dia aqui na Vereia estava um frio mesmo, eu penso que deveriam estar ali à volta de 3, 4 graus, não mais. O albergue, claro, não está habitado, tinha 2 aquecedores. Eu pus um aquecedor no nosso quarto e um aquecedor na casa de banho, era aqueles aquecedores a óleo. Depois pus, ela ainda acendeu, ela já tinha, antes de nós irmos, ficou a lareira acesa, mas claro, quando voltámos a lareira já estava apagada. E o que acabou por acontecer foi que quando nós entramos a lareira estava apagada, a Susana ainda ligou, ainda acendeu novamente um bocadinho a lareira, porque eu pensei, bolas, então eu gostava, adorei a noite, mas eu gostava, a minha ideia era, pronto, fazermos ali um jantar grelharmos as alheiras ali na lareira, que eu confesso que nunca comi a comida feita na lareira assim diretamente, então para mim seria realmente novidade e depois ainda não foi desta que eu comi. Então a Susana ainda ligou ali um bocadinho, acendeu um bocadinho a lareira e fez lá um pão torrado assim, mas olha, não comes a carne, mas vais comer uma torrada. A senhora, entre as outras coisas, também nos tinha dado doce, ela fez ali a torrada, eu pus o doce, que era ótimo, e comi uma torrada com aquele doce ainda antes e bebemos um chá, e pronto, ali tivemos um bocadinho, mas já era tarde, e então depois é que fomos para a cama. Eu tive frio, porque estava mesmo muito frio. O meu saco-cama diz lá que vai até 5 graus, mas na realidade ali dentro não estavam 5 graus, estavam mais seguramente, mas mesmo assim eu tive frio. Mas eu sou muito friorenta, mas pronto, lá vesti o casaco, calcei 2 pares de meias e lá dormi. No dia a seguir,
o que é que aconteceu? Nós éramos para nos pôr a caminho, e pusemos a caminho, aliás, cedo, como é normal, só que tínhamos andado, 3 ou 4 quilómetros, ouvimos apitar um carro, era o Chico, que foi um dos que nós conhecemos na noite anterior. Parou o carro assim à nossa frente e disse, vamos ali beber café, vou ali pagar-vos um cafezinho. E assim fomos beber o café com o Chico e pronto, e voltámos a continuar o nosso caminho. Mas ele disse-nos assim, vocês provavelmente vão passar pela obra do Rui. O Rui era outro rapaz que também esteve connosco nessa noite e ele era empreiteiro e estava a construir uma casa para a sobrinha do Chico e ele também andava sempre ali a ver se estava tudo ok e tal. Bem, e ele disse, vocês vão passar na obra onde está o Rui e há lá também um café, depois metam-se lá com ele e tal, pronto. Mas nós nem sequer nos apercebemos quando passámos, pronto, sinceramente nem vimos, só que depois lá vinha o Chico outra vez, isto estamos a falar, 4 ou 5 quilómetros depois, e ele voltou a apitar o carro e disse, olha, é aqui que estava um café, é aqui que está, a obra é aqui e tal, pronto. Lá eu já tinha andado mais um bocadinho, já tinha passado esse café, e logo ali estava realmente uma obra, mas nós nem nos apercebemos. Andei para trás, a Susana chamou-me, andei para trás um bocadinho e lá fomos ao café. E então, lá bebemos mais um café, então já desta feita com o Chico, com o Rui, e a senhora do café também era extremamente simpática, deu-nos um pacote de amêndoas a cada uma. E pronto, ali bebemos mais um café. Mas depois estávamos ali, e até foi o Rui que disse, vocês já uma vez foram às minas de Jales? Eu nem sequer, pronto, não conhecia mesmo de todo, mas a Susana, o pai dela trabalhou lá. Então ela ficou bastante entusiasmada, assim, não, mas isso pode-se entrar, pode questionar. E ele disse, sim, eles têm visitas, não, isto é aqui mesmo perto, não querem ir lá e tal, convidam-nos para irmos lá. E assim foi, lá fomos ver as minas. E pronto, foi também uma experiência realmente, para mim foi completamente diferente, aquilo já foi minas de ouro, foram umas minas gigantes, aquilo tinha 600 metros de profundidade, pronto, aprendi alguma coisa sobre o assunto, que não fazia ideia, não sabia nada sobre o assunto. Só que depois, quando saímos, adorei, pronto, não vou agora entrar em pormenores, adorei a visita. Só que, entretanto, íamos a sair da mina, isto já eram 11 e tal, e eles ainda dizem, então, mas vocês agora vão-se embora, nem almoçaram, mas pronto, nós dissemos logo, não, mas não vamos, nem vamos, porque já são 11 e tal, quer dizer, porque nós, entanto, já tínhamos feito uns quantos quilómetros, e com a visita ainda demorou uns 45, 50 minutos, não sei precisar, se calhar um bocadinho mais, quer dizer, já eram 11 e tal, e nós dissemos, não podemos, mas até foi o Rui insistiu, não, mas então vamos só aqui, há aqui um cafezinho, uma pastelaria muito boa, e vocês pelo menos comem maçãs ou qualquer coisa, não se vão embora sem comer nada agora a esta hora e tal, e lá fomos, e eles mais uma vez, eles é que quiseram pagar, assim, pessoas realmente, enfim, não nos conheciam de lado nenhum, conheceram-nos na noite anterior. O Rui tinha andado no seminário, então também teve uma conexão assim maior com a Susana. Eles falavam bastante de religião também na noite anterior, enfim, nunca tinha ouvido falar da Breia de Jales, mas também nunca mais me vou esquecer da Breia de Jales, porque é um sítio onde moram pessoas incríveis, a todos os níveis. Poderia estar aqui uma hora a falar sobre o assunto, não o vou fazer, porque depois também se tornava maçador. Bem, avançando, da Breias de Jales, então, íamos para as Pedras Salgadas. O objetivo era chegarmos às Pedras Salgadas, ao centro hípico, mais precisamente, que é onde mora a Mariana. A Mariana é mais uma das amigas da Susana, a Susana tem muitas amigas e não me espanta nada, porque ela, enfim, não vou novamente dizer a mesma coisa. E nós íamos dormir lá.
O caminho é muito bonito. Passámos por Vila Pouca de Aguiar. Em Vila Pouca de Aguiar tem precisamente um marco, também em Vila Real também tem, que eu já mostrei a foto, mas aqui também tem um marco a dizer quantos quilómetros são até Santiago. E pronto, aqui não tirei foto, mas mesmo aqui onde eu estou na foto com o Marco, mesmo por trás há uma pastelaria que eu só comi aquilo, mas aquilo era muito bom. Eles têm lá uma cajada de castanha, mesmo espetacular. Nós fomos lá beber um cafezinho e comer essa cajada. Entretanto, lá prosseguimos o nosso caminho. Passámos pelas Pedras Salgadas. Aquilo também é muito bonito ali dentro, tem uns jardins muito, muito bonitos. E pronto, e acabámos por chegar à casa da Mariana. Ela também é uma pessoa muito, muito querida, recebemos da melhor maneira possível, dormimos lá super confortáveis, fez-nos o jantar, enfim, melhor é impossível. No dia seguinte, porque nós já chegámos às Pedras Salgadas de noite, como devem imaginar, não é? Se saímos da Veia, era quase meio-dia da Veia, não, depois dali das Minas, e depois de ter estado naquela visita, já saímos tão tarde, obviamente já chegámos às Pedras Salgadas, ao Centro Hípico, mais precisamente, já de noite. Então já nem fomos ver os cavalinhos, nem nada, mas depois no dia seguinte tomámos o pequeno almoço e a primeira coisa que fizemos foi ir lá ver os cavalos, aquilo era muito bonito. E pronto, lá mais uma vez nos pusemos a caminho. O caminho ali também é muito, muito, muito bonito. Então aqui já seria a etapa que ia do Centro Hípico, íamos passar por Vidago e íamos diretas a Chaves. Ora, entre Vidago e Chaves fizemos todo o percurso em Ecovia, que é lindíssimo. A Ecovia não é mais do que o comboio passava ali, a linha foi desmantelada e eles aproveitaram o percurso do comboio, por onde o comboio passava, aproveitaram para construir ali uma ecovia. Então agora aquilo, em vez de não passa o comboio, mas passam pessoas e é ciclovia, dá também para a bicicleta, enfim, mesmo espetacular. Entretanto, como eu também estava a dizer, o caminho é muito bonito. Quando passámos por Vidago, então, depois das Pedras Salgadas, andámos ali, andámos ainda bastante, e depois quando chegámos ao Vidago, a Susana já tinha estado lá uma vez e adorou aquilo realmente é muito bonito. Devo dizer que um café custa 3 euros. Mas ela já tinha consciência que o café custava 3 euros, mas ela quis ir lá na mesma e tivemos ali uma pausa, assim, completamente fora. Ou seja, nós estamos numa peregrinação, dormimos em albergues, tudo muito frugal e simples, e depois de repente entramos no Vidago Palace, que aquilo é um luxo. Mas pronto, tivemos o nosso momento de luxo e de maluqueira, porque entretanto andámos para lá a tirar umas fotos e tal, até dentro da casa de banho e tudo, mas pronto, ela tinha este desejo e pronto, já tinha estado aqui uma vez e já tinha posto na ideia que quando passássemos no Vidago íamos lá beber o café, e lá fomos beber o café. Então aí depois do Vidago é que se entra então, na Ecovia, e depois são 12 km seguidos sempre ali na Ecovia. É muito bonito, vale muito a pena, mesmo quem não esteja a fazer o caminho de Santiago, se morar ali perto, ou enfim, pode ir de longe, mas é um percurso lindíssimo, recomendo vivamente. Entretanto, onde é que nós íamos dormir? Mais uma vez numas amigas da Susana, mas não são umas amigas quaisquer, são umas freiras.
Ela é muito amiga das Carmelitas de Chaves, mais precisamente o Sotelo de Chaves, porque a etapa seria precisamente até Chaves. Acontece que nós acabámos por não entrar no centro da cidade, porque tivemos, um pouco antes de chegarmos a Chaves, tivemos que fazer um desvio para o Sotelo de Chaves, que é uma aldeia ali relativamente perto, mas acabámos por não entrar no centro da cidade, essa é a verdade. E pronto, e fomos dormir a um convento. Para mim foi uma coisa absolutamente nova, como devem imaginar, nunca tinha entrado num convento. Eu, pronto, até gravei também este vídeo, também para quem nunca viu, acho que é uma curiosidade. Fui muito bem tratada, as irmãs que estão lá são umas queridas, muito meiguinhas, muito, enfim. Eu, para quem já me conhece e viu os outros vídeos e pronto, sempre vou falando um bocadinho de mim, sendo que esse não é o objetivo, eu não sou religiosa. Eu, quando fui fazer o primeiro caminho, filo mais pelo desafio e por, pronto, ouvia falar muito no caminho de Santiago. Ainda assim, tive umas motivações acrescidas para esse caminho, mas confesso que na altura pensei que eventualmente, no caminho, conseguisse ver aquela fé ou ficar com aquela fé que eu não tinha antes. O caminho foi espetacular, foi uma experiência incrível, mas eu não vim com mais fé do que vim dessa vez. Neste caso, fui com a Susana. A Susana é extremamente religiosa e eu, nessa medida, também, a minha intenção também era aprender um bocadinho mais. Sendo que eu andei na catequese e fiz aquelas coisas todas, incluindo a crisma, mas, enfim, no fundo não há falta de tentativas da minha parte, mas de facto a fé é algo que não toca a todos, pelos vistos. E eu agora, desta vez, tendo em conta que ia passar 2 semanas inteirinhas com a Susana, que é extremamente religiosa, eu também tive... A ideia também era, de alguma forma, que ela me passasse mais alguma coisa. Depois, com o passar dos dias, eu vou dizendo aquilo que senti, mas, de qualquer forma, eu, não sendo religiosa, naquele dia, quando nós chegámos, estava a haver uma missa em latim. A Susana até anda a aprender latim, porque ela queria, quando vai à missa em latim, gostava de saber. E pronto, mas eu fui logo tomar banho, a Susana foi assistir ao resto da missa, eu fui tomar banho e depois jantámos e depois ia haver ali uns laudos, uma coisa assim, não sei se é esse o nome correto, mas eu não fui. Pronto, na altura uma das irmãs ainda perguntou se eu queria ir, mas depois logo outra irmã disse, elas estão muito cansadas e tal, pronto, e eu acabei realmente por ir descansar. A Susana ainda foi. No dia a seguir, elas têm um sino que ficava mesmo ali junto ao meu quarto, que eu tirei uma foto. Esse sino, às 7 horas, salvo erro, toca, que é a hora delas irem rezar. É porque cá embaixo tem uma capela onde há missa, digamos assim, e as pessoas do exterior podem vir assistir, mas depois em cima também tem uma capela mais pequena e onde é onde as freiras habitualmente rezam. Na altura, quando tocou, passava um bocadinho, a Susana veio ao meu quarto, nós estávamos em quartos separados. Ela veio ao meu quarto e disse, olha, vou rezar um bocadinho, queres vir? Mas pronto, eu também estava a acabar de acordar e tal, pronto. Mas depois acabei por... ela depois voltou e disse, pronto, olha, agora vamos só falta ali rezar umas Ave Marias ou qualquer coisa assim, anda lá um bocadinho connosco. Pronto, eu também fui porque até gostava de experienciar também isso. E lá rezei um bocadinho com a Susana e com as freiras. E pronto, depois voltámos pronto, fomos arranjar as coisas. Elas ainda se deram ao trabalho e coitadas de tirarem uma foto connosco, né? Porque pronto, não é bem
não é bem aquilo com que elas se sentem mais à vontade, digo eu, não é? Porque ainda por cima elas elas estão em clausura, não é uma clausura, elas saem só para ir ao hospital, ou a um funeral, ou, tirando isso, elas estão ali em clausura. Bem, entretanto, daqui, pronto, íamos fazer então a nossa etapa de Chaves, neste caso o Hotel de Chaves, a Verim. A partir daqui, em Verim, já ficámos em albergues municipais, mesmo sempre em albergues, os amigos ficaram para trás, digamos assim, e então a partir daí, entretanto, eu filmei os albergues, pronto, isso também acho que são informações um bocadinho mais valiosas que eu, na parte portuguesa, não tenho para ajudar, porque de facto acabámos por não ficar em albergues convencionais, nem fazer, fizemos uma boa parte do caminho, mas também houve ali bocadinhos que nós nos desviámos do caminho para poder pronto, dormir nos sítios que estavam designados. Então, saídas das Freiras, chovia torrencialmente. Faz parte, mas eu tinha como agravante o facto de não ter botas. Eu tinha levado umas botas, felizmente levei uns ténis, mas a intenção dos ténis era, como a bota é pesada, caso me fizesse doer os pés, eu tinha ali uma segunda opção, ou mesmo mais para o final da etapa, se sentisse os pés muito cansados, eu trocava e calçava os ténis. Acontece que, mas não era para... O meu principal calçado seriam sempre as botas. Acontece que as botas, na etapa anterior, abriram. Eu, entretanto, fiquei muito bem, sem saber o que é que havia de fazer, mas pensei, bem, passamos numa loja e ver se eu compro cola, porque eu não ia comprar calçado novo, não é? Não se compra calçado novo para fazer tantos quilómetros. E por outro lado, também com aqueles ténis, são os ténis de verão, não seria uma boa opção. Bem, na verdade, nós lá continuámos, chovendo ou não, lá continuámos. Eu tinha os pés todos molhados, como é óbvio. Devo só dizer que a etapa anterior foram de 30 km, que eu não disse, e esta agora seriam de 26. Então, o que aconteceu foi que, entretanto, nós parámos ali numa aldeia, a freguesia do Bostelo, entrámos lá num café e estavam lá umas pessoas muito simpáticas, bebemos um café e depois a Susana perguntou se havia alguém que tivesse, se eles tinham ali cola, alguma cola que desse para colar as botas. Ora, um senhor que estava lá, pronto, ficou-se logo, foi buscar a cola, super simpático, ajudou a colar a bota, trouxe aquela fita adesiva para depois as fixar, espetaculares. Eram pessoas também muito, muito simpáticas. Achámos muita piada. O café chamava-se Cubota, porque, pronto, depois perguntámos porquê Cubota, porque, pronto, não fazia ideia o que era. Então, o Cubota é uma marca de um trator e o senhor andava sempre de trator, inclusive já ia de trator para a escola, desde muito miúdo que andava, então passou a ser o Cubota. Chamavam-lhe o Cubota. Ele, quando abriu o café, não hesitou, o café chama-se Cubota. Pronto, depois acabámos por fazer a piada, bem, queres colar a bota, vai ao Cubota. Mas pronto. Aqui o que importa é que realmente eu vim de lá com a bota colada, metemos as botas dentro de um saco de plástico, para não apanharem chuva, obviamente, e a ideia era elas depois no albergue deixá-las a noite toda, ali, com a pressão da fita adesiva e tal, e no dia a seguir, com a esperança de elas estarem coladas e eu poder realmente calçá-las e avançar, pronto. E, entretanto, andando mais uns quilómetros, chegámos à fronteira. Eu, como vos tinha dito, este vídeo ia ser até à fronteira de Portugal, pronto, dividi assim, até porque há aqui realmente um antes e um depois, porque se até aqui nós dormimos sempre em casa de amigos da Susana, excepto na Vereia, que dormimos num albergue, era um albergue turístico, nem sequer um albergue de peregrinos.
E em termos mesmo de comida, fomos jantando em casa dos amigos da Susana. A partir daqui, pronto, há um depois que é a partir em Verim já dormimos em albergue municipal e dormimos sempre em albergues municipais até Santiago. E aí, pronto, já vos vou dizer como é que fazíamos com a comida, quanto é que pagámos nos albergues, como é que correu isso. Até aqui realmente, pronto, foi uma peregrinação um bocadinho atípica, porque não ficámos em albergues, mas sim em casas de pessoas amigas da Susana. Eu gostava de só dizer esta última curiosidade. Nós, quando chegámos à fronteira, andávamos ali a tentar à procura, mas já estamos, porque depois metemos o GPS para ele nos ajudar a localizar a fronteira, propriamente dita, porque de facto ali não tem nada. Por exemplo, quando eu fiz o caminho central, quando se passa de Valença para Tui, há um rio, há uma ponte e nós percebemos perfeitamente que estamos a sair de Portugal e até estão lá as placas que estamos a entrar em Espanha. Aqui neste caso não há nada, não há placas, não há nada. Lá conseguimos encontrar um marco, que não é mais que uma pedra, que de um lado tem um P e do outro lado tem um E. Pronto, eu depois até disse à Susana, olha, tira uma foto que eu quero uma foto com um pé em Espanha e outro em Portugal. Lá pus ali, alinhei os sticks e tirei esta foto. Pronto, a partir daqui eu já vou contar noutro vídeo. E à semelhança dos outros vídeos, se tiverem dúvidas, ponham nos comentários que eu respondo, desde que seja até aqui à fronteira, porque depois eu ainda irei contar sobre os dias que vieram a seguir, não é? Mas pronto, até aqui não foi o caminho. Nós andámos muito pelo caminho de Santiago, mas também saímos algumas vezes por causa destas dormidas que não ficavam bem no caminho. Mas devo dizer que das partes em que estávamos no caminho, o caminho está bem marcado, víamos muitas setas. E pronto, o caminho é muito bonito, também não tenho dúvidas sobre isso, é bonito, claro, apanhámos um bocado de chuva, mas faz parte, porque estamos no inverno e estamos, agora já neste momento já não estamos, mas aqui ainda estávamos. E pronto, espero que tenham gostado. Se ainda não subscreveram o meu canal, subscrevam. Se gostarem do vídeo, ponham um gosto e até ao próximo vídeo.